Nesse vídeo nós vamos falar de uma empresa que tem uma excelente disciplina de remunerar bem os seus investidores, pagando várias vezes ao longo do ano e está com um dividend yield muito atrativo, um dividend yield na marca de 9,2%, e agora as ações da Caixa Seguridade seguem negociadas na faixa dos R$ 15. Seria essa uma boa janela de oportunidade para você que olha para comprar uma empresa de setor extremamente perene que vai gerar um dividendo crescente para sua carteira? Vamos olhar para os indicadores fundamentalistas, para os resultados, fazer uma projeção de dividendos e vou falar o que eu acho de fato dessa ação para a carteira previdenciária. Vamos falar também da Soja 3. Então a Boa Safra, depois de entregar um resultado abaixo das expectativas do mercado, vem apresentando uma queda de mais de 3% no dia de hoje. Lembrando que no último ano temos uma queda aqui de mais de 38%, quase 40% de queda. Esse seria o momento ideal de montar a posição nessa small cap, olhando para um forte crescimento, uma forte valorização a longo prazo. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de investimentos, a intenção é trazer informação relevante para melhorar o seu processo de análise. Se eu te ajudar, me dá uma força se inscrevendo e deixando também um comentário. Começando pela Caixa Seguridade, estamos falando aqui de um setor extremamente perene que consegue crescer quando temos uma economia aquecida e quando nós temos aqui uma elevação da taxa básica de juros, a companhia consegue entregar um resultado financeiro mais favorável, né? Então ela consegue ter defesas para todos os tipos de cenário. E no caso da Caixa, nós temos um diferencial estratégico, que é o foco na melhoria da experiência e retenção de clientes. Então, como vocês sabem, né, os balcões da Caixa são amplamente utilizados para a contratação de financiamento imobiliário, que facilita bastante para a Caixa Seguridade utilizar esses balcões para oferecer os serviços de seguro residencial. Pessoal, é importante destacar que a companhia tem dominância de mercado no segmento habitacional, segmento residencial e segmento prestamista. A gente percebe claramente os prêmios emitidos no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Esses três segmentos, eles são os principais alicerces da operação da Caixa hoje e devem continuar crescendo devido às características da Caixa de conseguir reter bastante clientes dentro desses segmentos específicos. E além das linhas de seguro, no segmento de previdência, capitalização e consórcio, a Caixa Seguridade também tem apresentado um crescimento consistente com destaque especial para a linha de previdência. Vejam que houve um crescimento de mais de 21% na comparação do quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2024. Nós tivemos também um forte crescimento nas linhas de consórcio e vocês sabem que todos esses três segmentos aqui, eles trabalham com margens muito elevadas, né? Então muito difícil uma operação dessa perder dinheiro. Pelo contrário, é uma operação que sempre vai rodar com margens muito generosas. E um detalhe interessante é que mesmo diante desse cenário de Selic elevada que tende a reduzir a demanda por seguros, ainda assim a empresa vem entregando um bom desempenho operacional, né? Já que nós temos aqui um crescimento de 16% na receita operacional da companhia quando a gente compara entre o quarto tri de 2023 e o quarto tri de 2024 e um crescimento de 18,2% na comparação anualizada. Então vejam que trimestre a trimestre a empresa vem entregando um crescimento muito sólido que torna esse ativo muito consistente para uma carteira que olha para a renda passiva e crescente a longo prazo. Aqui nos indicadores fundamentalistas, a empresa entregou um lucro por ação em 1,26 nos últimos 12 meses, nós temos um preço-lucro de 12 vezes, ou seja, se a empresa repetir o lucro entregue nos últimos 12 meses, você levaria aqui 12 anos para ter todo o retorno investido na ação com base no seu lucro por ação. Porém, temos que lembrar que a empresa vem entregando um forte crescimento trimestre a trimestre, desde que as operações continuem bem redondas, com o crescimento consistente das receitas, poderemos ter, é claro, esse PL muito menor aí nos próximos anos, né? Considerando o crescimento dos negócios da companhia. Atualmente ela trabalha com um ROI de 29% e como ela faz um repasse de 85% do seu lucro líquido na forma de dividendos, ela consegue entregar um dividend yield satisfatório mesmo estando sendo negociada a um múltiplo relativamente esticado, né? Já que temos aqui uma companhia negociada a 12 vezes o seu lucro, mas ainda assim conseguiu entregar um dividend yield de 9,2% nos últimos 12 meses, o que torna essa empresa muito interessante. Por quê? Primeiramente, a característica defensiva, né, de se beneficiar de uma Selic elevada. Segundo ponto, faz um repasse bem elevado do seu lucro para os seus investidores, já que ela não depende de reinvestir tantos recursos nas suas próprias operações. E por fim, nós temos um dividendo muito interessante, né? Então esses três pontos têm atraído muitos investidores para as ações da Caixa Seguridade. E na última semana nós tivemos uma queda bem significativa aqui, principalmente com as notícias do follow-on, uma queda de 3%, e a empresa chegou a ser negociada por R$ 14,80 abaixo dos R$ 15, o que para muitos investidores seria um ponto de entrada interessante.
Fazendo um valuation pé no chão para o próximo ano, trabalhando aqui com ROI esperado de 29%, nós temos um lucro projetado de 3,6 bilhões de reais, o que nos daria um lucro por ação de R$ 1,23. Sabendo que ela faz o payout de 85% desse lucro, nós teríamos um dividendo por ação de R$ 1,05, o que nos daria um dividend yield na casa de 7%, considerando todas as nossas premissas aqui. Lembrando que esse aqui é um valuation bem pé no chão, né? Trabalhando com premissas conservadoras e estabelecendo projeções que poderiam ser entregues pela companhia nos próximos 12 meses. Então, apesar de ser sim uma excelente empresa que faz um repasse de 85% do seu lucro líquido para o acionista, se traduzindo num bom dividendo, eu considero que é uma empresa que estaria bem precificada pelo mercado, com um preço-lucro de 12 vezes. Né? Então vejam que historicamente ela está sendo negociada acima do seu preço-lucro histórico, né? Já que nós temos aqui um PL histórico na casa de 11 vezes. É uma empresa que eu acho interessante, que cabe sim numa carteira previdenciária, mas eu gostaria de ter um pouco mais de desconto aqui, né? Lembrando que atualmente as seguradoras têm sido os top picks do mercado, já que o mercado enxerga essas empresas como uma defesa natural contra essa taxa Selic muito elevada. Agora vamos falar da Soja 3, uma ação que vem derretendo quase 40% nos últimos 12 meses e agora negociada a R$ 10,12. Seria essa uma oportunidade para a carteira do investidor? A primeira coisa, a gente tem que olhar para o modelo de negócios, né? Qual seria o grande diferencial da Soja 3? Então, a Boa Safra desenvolve e vende sementes de soja com alto potencial de produtividade. Ponto importante da análise é que ela não desenvolve o germoplasma. Ela compra o germoplasma de terceiros, desenvolve a semente e vai conseguir fornecer através da sua cadeia de distribuição que se estende ao longo de quase todo o território nacional. A tese de investimentos aqui se baseia no crescimento do PIB do agronegócio, que cresce bem acima da inflação e deve continuar crescendo nos próximos anos. A empresa tem conseguido capturar market share e também aumentar o seu volume de produção. Entretanto, estamos falando de um setor cíclico que vai sofrer os impactos das demandas macroeconômicas. A gente viu atualmente uma retração no preço da soja, temos também intempéries climáticas batendo na produtividade do setor agrícola e tudo isso vai se traduzir também em menores vendas por parte da companhia e até mesmo menores margens, né? Aqui no resultado do quarto trimestre de 2024, nós até tivemos um crescimento de 13% na receita operacional líquida, saindo de 841 milhões para 956 milhões. Entretanto, daqui para baixo, todas as linhas apresentaram algum tipo de retração, né? O lucro bruto retraiu 29%, o EBITDA retraiu 20%, o EBITDA ajustado 7,36% e o lucro líquido ajustado apresentou uma severa retração de quase 60%, saindo de 145 milhões no quarto trimestre de 2023 e alcançando agora a cifra de 60 milhões no quarto trimestre de 2024, que fez com que o mercado como um todo batesse bastante na cotação da Soja 3 no dia de hoje, já que nós temos uma queda aqui superior a 3%. Vamos olhar aqui os indicadores fundamentalistas. Nós temos uma ação negociada a um preço-lucro de 5 vezes, que parece relativamente descontada, e um P sobre VP de 1 vez, tendo entregado um lucro para ação de R$ 1,98 nos últimos 12 meses. Muito cuidado, pois como nós vimos, houve uma retração severa no último trimestre e os lucros devem continuar baixos, pelo menos no primeiro semestre de 2025. Né? Então esse PL aqui ele deve ficar um pouco mais esticado nos próximos 12 meses. A empresa entregou um ROI de 20%, um ROIC de 4,7% e uma margem líquida de 15,5%, que é uma margem líquida ok. Nós tivemos aqui um forte crescimento tanto das receitas quanto dos lucros nos últimos 5 anos e estamos falando aqui de uma small cap com valor de mercado de 1,3, quase 1,4 bilhões de reais. Né? Então, uma empresa que pode se multiplicar muito nos próximos anos se continuar entregando um bom trabalho. Será que vale a pena ter uma empresa assim numa carteira previdenciária? Bom, eu sinceramente acredito que existem opções melhores no setor do agronegócio. Por quê? Qual é o grande problema hoje da Soja 3? É que ela não tem uma diversificação de receita, né? A sua receita fica concentrada apenas em sementes de soja. E essa baixa diversificação e também as poucas barreiras de entrada no setor me mantém um pouco distante desse tipo de empresa para casamento a longo prazo. Mas confesso que nos últimos anos a empresa tem se entregado um bom crescimento, surfando a fase boa do agro entre os anos de 2022 e 2024. Análise rápida e direto ao ponto, trazendo as informações cruciais para melhorar a sua tomada de decisão. Se eu te ajudei nesse vídeo, me dá aquela moral se inscrevendo e deixando um comentário, isso é importante para nós e até o próximo vídeo.